Bom, vamos trazer aqui um assunto agora da guerra. É o que chama muita atenção, porque o Brasil não tem lado nessa guerra, pelo menos é o que a gente imagina. E o governo ucraniano está usando a viagem do assessor da presidência, o ex-chanceler Celso Amorim, à Ucrânia, para pedir ao Brasil que venda blindados de transporte de tropas, né, convertidos em ambulâncias de campo para transportar feridos e refugiados da guerra da Ucrânia. Os blindados Guarani, que são produzidos no Brasil, em Sete Lagoas, em Minas Gerais, pela empresa Iveco, são os carros de combate mais modernos do Brasil, mas não são tanques de guerra. Amorim foi à Ucrânia para tentar amenizar a crise internacional com as potências do Ocidente, né, causadas pelas falas do presidente Lula de apoio à Rússia. A visita ao governo ucraniano ocorre antes da ida de Lula para a cúpula do G7, o grupo dos países ricos do Ocidente. O presidente brasileiro vinha afirmando que a Ucrânia seria tão culpada quanto a Rússia pela invasão e acusou os Estados Unidos e seus aliados europeus de fomentar aí a guerra enviando armas para a Ucrânia. Os blindados Guarani são blindados anfíbios de transporte de tropas de infantaria. Eles resistem a tiros de armas pesadas, mas não a disparos de foguetes e mísseis. Eles são armados com uma metralhadora calibre 50 e são usados pelo Exército na Defesa Nacional e já participaram de operações de garantia de lei e da ordem em áreas dominadas pelo crime organizado aqui no Brasil. Ô, Marcelo, tem lado ou não tem? Como é que é essa questão? Ou você acha que isso aí nada mais é do que uma venda comercial e o Brasil tem que aproveitar? Rapaz, é aquele tipo de venda, né, que você poderia pensar bem antes de fazer, né? Porque esse tipo de venda faz com que você dê a entender que você está de um lado da guerra, né? Está de um lado da guerra. Em que pese nós temos as nossas opiniões, saber quem é o causador, quem é a vítima, mas quem é que está dando continuidade, quem não está, enfim, isso não importa nesse momento. O mais importante nesse momento seria não colocar mais gasolina nesse contexto. Ah, mas é uma questão humanitária, realmente, é questão humanitária. Mas será que vale a pena entrar nesse contexto agora? Só o Brasil tem esse tipo de material bélico para fornecer para a Ucrânia nesse momento? Como é que será visto esse material sendo vendido aos olhos da Rússia, da China e dos países aliados do lado de lá, né? Então, é o tipo de coisa, né, que ficaria aí, não sei se pode causar aí algum tipo de mal-estar e sofrermos alguma retaliação, né, nas questões que a gente tem de necessidade, né? Por exemplo, aí o diesel, por exemplo, aí o material que a gente precisa lá para o nosso agronegócio, né, que são necessários, que vêm da Rússia, porque nós não temos produção interna. Como é que fica? Será que pode sofrer alguma retaliação nisso daí? Então, assim, né, há de se pensar, ver com muita cautela, né, a questão de ajuda. Se estivéssemos mandando médico, alguma coisa assim, eu acho que é uma questão humanitária. Você está ajudando, né? Você está fazendo parte de uma equipe de apoio de ajuda. Agora aí, de uma forma ou de outra, é um material bélico. É um material bélico. Tem arma, tem tudo e tal. Vamos ver, né? Eu ainda fico em cima do muro aí, né, para ter uma opinião bem fundamentada acerca desse tema. Ô, doutor Maurício, a gente vê que, quer dizer, quer queira ou não, o Brasil hoje tem 450 tanques à pronta entrega para poder mandar lá para a Ucrânia. E cada tanque desse sairia a 5 milhões de reais. Vamos falar em reais, né? Então daria uma boa grana. E, por outro lado, eu concordo com o que o Marcelo está falando, mas tem um outro lado da história, né, Marcelo? Se você fabrica revólver, se você fabrica tanque de guerra, você é um fabricante, você tem que vender. Existe esse contexto, né, de ter o lucro. Nessa hora, eu vejo, se o Brasil está vendendo, pode vender tanto para a Ucrânia quanto pode vender para a Rússia, né? Mas é que dá a entender mesmo que o Brasil está optando por um dos lados, né? Ainda mais sendo um tanque anfíbio, e esse aí, diga-se de passagem, o Paulinho depois pode até explicar melhor para a gente, é um tanque que tem tração nas 6 rodas, e ele é o único, vamos dizer, meio móvel
pelo que a Ucrânia está querendo, vamos falar de estratégia de guerra agora, a Ucrânia está querendo invadir a Rússia. Tem 450 tanques à pronta entrega, que são tanques que levam tropas e que são os únicos que conseguem passar por aquele lamaçal que já está se formando nos campos de guerra. Quer dizer, existe uma estratégia nisso. Agora, você acha que dentro desse contexto, porque eles estão falando que vai ser ambulância, mas não, vai ser para transportar tropa, essa que é a verdade. O contexto é esse para dar uma amenizada, né, em tudo. Porque a gente sabe que não existe bonzinho, principalmente na geopolítica e na guerra. Mas como é que você vê essa questão, doutor Maurício? Temos que ir para o lado comercial, porque por outro lado vai ficar enferrujando esses 450 tanques lá, já que tomamos aquele revés da Alemanha, que o Paulinho vai falar daqui a pouquinho. Como é que fica essa história aí, na sua opinião? Santiago, eu penso que o estrago já foi feito quando o nosso ilustre presidente falou aquelas barbaridades que jogou o Brasil numa saia muito justa num contexto internacional. O ex-chanceler Celso Amorim é um cara com muita experiência, com muita bagagem, e está tentando consertar esse cenário internacional a favor do Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem interesses comerciais com ambos os países, seja lá a Rússia no que diz respeito ao adubo, né, ou parte do material que forma o nosso adubo aqui para o agronegócio, mas na Ucrânia também tem questões de grãos, enfim, tem uma série de situações, também é um parceiro econômico interessante para o Brasil, que não pode abrir mão de nenhum deles, que fará dois importantes como Ucrânia e a Rússia. Agora, me parece que uma vez lançado naquele papel, né, naquela situação, nessa saia justa que o Lula colocou todo mundo, a Ucrânia está tirando proveito disso, é óbvio, é natural. Tá bom, eu vou fazer de conta que não achei ofensivo aquele discurso do Lula, mas eu, em compensação, quero uma ajuda, ou pelo menos um faz de conta de ajuda. E aqueles tanques que já haviam sido recusados antes, né, na época do Bolsonaro, aquela participação que não ia ter, enfim, direta no conflito, eu, para passar um pano, digamos assim, vou aceitar esses tanques, que é para fins, em tese, humanitários, não para guerra propriamente dita. E o Celso Amorim, que, como eu disse, é um sabonete muito bem escorregadio, está fazendo o jogo que é a função dele e está fazendo o meio de campo para que todos saiam ganhando alguma coisa. Afinal de contas, uma venda internacional desta natureza, desta magnitude, não pode ser descartada, né, Santiago? Por que existe guerra? Existe guerra porque há um interesse muito grande e econômico nas empresas bélicas, né? Que, poxa, é só estudar um pouquinho, assistir filmes como O Senhor da Guerra e outros, vai ter uma certeza de que há interesse econômico por trás de qualquer guerra. Então, o Brasil, que não é bobo nem nada, não deveria ser, pelo menos, está tentando se manter rígido, íntegro, com as duas partes mantendo negócios e não ofendendo ninguém. Me parece que essa venda não vai ser algo capital para o conflito. E eu, se tivesse que votar ou apoiar, apoiaria sim a venda. Afinal de contas, há pouco tempo atrás, o Bolsonaro esteve lá na Rússia e negociou lá algum material, enfim, uma mão agora na contramão, negociando com a Ucrânia. Me parece que não ia fazer com que o Brasil tomasse partido. Não vejo assim. Mas há quem pense assim, e eu respeito a opinião contrária, Santiago. Ô, Paulinho, uma questão que eu concordo, eu já até falei isso no programa, que eu concordo com o presidente Lula, é que, poxa, se a Ucrânia está querendo paz, como eles dizem, por que estão aceitando armamento do mundo todo? E agora parece que também Londres, né, no caso a Inglaterra, está mandando lá os mísseis de longo alcance. Quer dizer, você está vendo que tem uma programação de uma guerra maior. Porque se fosse para querer a paz, iriam estar tirando armamento aos poucos, iriam estar falando para a Rússia, olha lá, a Ucrânia está tirando armamento, tira também, né? Para dar aquela amenizada, né? Agora a gente vê que o contexto é esse, estão querendo comprar esses 450 tanques do Brasil, justamente para auxiliar nessa invasão que a Ucrânia quer fazer à Rússia, porque já deve estar bem preparada, e contrapartida, a Rússia também deve estar bem atenta nessas questões de estratégia. E, ao mesmo tempo, a gente só vê que estão alimentando a fogueira, né?
esses tanques realmente fariam uma diferença tremenda, e é um armamento 100% brasileiro através da Iveco. Mas como é que você vê essa questão aí da guerra, ô Paulinho, esse contexto do Brasil fornecer tanques? Você acha que nós vamos estar tomando um lado? Bom, Santiago, primeiramente eu penso que o Brasil tem que estar inserido no comércio mundial, né? Se nós temos uma indústria de guerra, né, que nem o Dr. Maurício, o Marcelinho falou aí, se a gente tem uma indústria de guerra, a gente tem que usá-la, né? Nós temos funcionária, nós pagamos impostos, então nós temos que pensar como empresários. A Índia, ela fornece para os dois lados. A Índia fornece armamentos para a Rússia e fornece armamentos para a Ucrânia. E ninguém fala nada da Índia. O engraçado é isso. A gente não vê ninguém do consórcio, ninguém de imprensa falando da Índia. Olha, a Índia forneceu tal coisa. A Índia fornece armas para a Ucrânia e fornece armas para a Rússia. E até aí ninguém fala deles lá. Para você ter uma ideia, os chips daqueles drones kamikazes que o Irã faz, um monte de chip daqueles drones são norte-americanos. Foi abatido drones na Ucrânia com chip norte-americano. Então, quer dizer, também ninguém fala disso na grande imprensa. A gente não fala, olha, tem uma indústria eletrônica americana que está vendendo chip para o Irã. Mesmo que seja por baixo dos panos, ou coisa parecida, ninguém fala isso na imprensa. E é uma realidade. E é uma verdade. Eu acho que o Brasil tem que fornecer esses tanques, eu acho que a Iveco tem que fornecer esses tanques. Nós precisamos desse dinheiro de royalties. Nós estamos desenvolvendo agora o Centaurus 8, que é um tanque 8x8, que vem também da Iveco, que vai ser fabricado aqui, uma parte desse tanque vai ser fabricado na Iveco aqui no Brasil. A gente está com a Taurus montou uma subsidiária de armas dentro da Índia. A Taurus montou uma fábrica dentro da Índia para fornecer o fuzil T4 para o exército indiano, para as forças armadas indianas. Então, são coisas que a gente tem que... Nós estamos inseridos no comércio mundial, Santiago, nós temos que fazer isso. Assim como quando o primeiro-ministro alemão veio para cá em abril, e o presidente Lula disse que não ia fornecer as munição do Gepard, dos tanques que tem da Alemanha, que a gente tem em estoque, aqui é doidado, nós temos munição de Gepard e nós estamos estragando essa munição. E aí, em compensação, o primeiro-ministro falou, beleza, você não vai fornecer a munição para a OTAN? Legal. Só que o sistema de transmissão do Guarani, o sistema de transmissão de troca de marcha do Guarani é alemão. A gente tinha um pedido das Filipinas de 45 tanques que a Alemanha barrou a gente porque o tanque não é 100% nacional. O sistema de transmissão é feito por uma indústria alemã e você tem condição de barrar. Então, isso aí está inserido no mundo, cara. Exatamente isso. A gente começa a ser o pária do mundo. Se a gente não está inserido economicamente no mundo, o mundo é assim, infelizmente. É ser hipócrita e falar que não. Entendeu? A Índia é um país que ela joga para os dois lados. A indústria bélica indiana, ela fornece a Rússia e fornece a Ucrânia. E ninguém fala nada disso. Sabe? O próprio Estados Unidos também, com essa tremenda dessa hipocrisia, indústrias eletrônicas, fornecendo sistemas eletrônicos que muitas vezes estão dentro dos inimigos. Mas ninguém fala nada disso. Então, esses tanques, teoricamente, vão ser tanques ambulância, né? Que nem o Santiago falou, talvez seja usado para transporte de tropa. Sim, talvez. Mas eles não vão ser os tanques que nem estão aparecendo aí. Eles vão ser um tanque que não vai ter cabine, vai ter torre giratória de armamento, eles não vão ser tanques que vão estar... isso é uma torre giratória de armamento, não vai ser isso aí. O tanque Guarani, o que vai ser é de transporte. Então, teoricamente, é um tanque inofensivo, assim. Hoje, visto na guerra moderna, esse é um tanque até, vamos dizer, obsoleto, porque o próprio exército brasileiro está querendo o Centaurus 8x8, que é um tanque muito mais moderno, é um tanque sistema óptico, sistema laser. Por um lado é isso que você está falando mesmo, Paulinho, mas por outro lado a questão é que esses tanques aqui são os únicos que podem andar naquele lamaçal.
transportando tropas, né? Então, aí uma estratégia de guerra. A gente vê com esse contexto de ser transformado numa ambulância, que vai ser um vazio dentro para levar um monte de soldado, né? Vamos falar a realidade aqui. Você não vai usar um tanque desse para tirar cara que tomou tiro. Essa que é a grande verdade. Cara que tomou tiro, você tira de helicóptero, né? Não, mas a princípio você... Não, na Ucrânia não tem jeito de você retirar de helicóptero. Porque a superioridade aérea é totalmente russa. Você não tem condição de voar em território que está os russos lutando. Todo espaço aéreo ucraniano você não tem nem condição de voar. É por isso que bateram todos os aviões que tinham na Ucrânia. Né? Eles vão retirar tropa. A finalidade, fim, não nos interessa. Essa que é a realidade. O tanque está sendo entregue com o propósito de ser um tanque ambulância. Se eles vão usar para transporte de tropa, se eles vão usar para essa ofensiva da primavera, que a Ucrânia está sempre falando na televisão, que estão falando, vai haver uma ofensiva agora na primavera, a gente não nos interessa. O que interessa é o dinheiro, é os royalties que vão entrar para o governo brasileiro.